O caso Master deixou de ser, há bastante tempo, uma simples discussão técnica sobre a liquidação de uma instituição financeira. O que começou como um processo rotineiro dentro das regras do sistema bancário, rapidamente se transformou em uma operação política de amplo alcance, com o Banco Central claramente colocado na mira. A realidade é simples e objetiva. Reverter a liquidação do Banco Master é, na prática, impossível. A legislação vigente, os procedimentos regulatórios consolidados e a própria lógica que sustenta o sistema financeiro tornam essa hipótese completamente inviável. O simples fato de um ministro do Tribunal de Contas da União ter aventado essa possibilidade, apesar de não possuir qualquer autoridade legal ou prerrogativa institucional para isso, já revela um preocupante desconhecimento sobre o funcionamento do sistema financeiro e, sobretudo, sobre o papel do Banco Central. Não se trata de opinião ou de preferência política, mas de respeito aos limites institucionais e à competência técnica. Se o Vorcaro abrir a boca, mostrar os seus documentos, colaborar, isso pode fazer com que parte da banda podre da República caia, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. O Vorcaro, que é essa ameaça ambulante, já perdeu o banco. Então, para ele ficar caladinho, precisa indenização. E se você só consegue uma indenização se você botar a culpa no Banco Central. Bota a culpa no Banco Central, diz que o Banco Central está errado, que o Banco Central foi apressado, que o Banco Central teve problemas técnicos. Aí o Vorcaro vai dizer, Vorcaro, fica calmo que você vai ter uma indenização. Este é o cenário. Diante desse cenário, a pergunta central muda. Se a liquidação não pode ser revertida, qual é, afinal, o verdadeiro objetivo por trás de tanta pressão política? Uma hipótese plausível é que os acionistas do Master estejam tentando produzir o máximo de ruído possível, criando deliberadamente um ambiente de instabilidade e constrangimento institucional. O objetivo final, ao que tudo indica, seria arrancar algum tipo de compensação do Estado, possivelmente na forma de uma indenização, sob a alegação de falhas políticas ou procedimentais. O aspecto mais preocupante é que a condução do caso no Supremo Tribunal Federal e a atuação do TCU acabaram por abrir no Brasil uma verdadeira caixa de Pandora, com consequências potencialmente graves para o funcionamento das instituições econômicas do país. Quando decisões técnicas passam a ser submetidas à pressão política, o precedente substitui a prudência e o risco se multiplica. Pois é, Ptolio, o entorno do banqueiro Daniel Vorcaro, entre eles os seus parceiros no mundo político, prevê que o Tribunal de Contas da União vai suspender a liquidação do Banco Master ainda em janeiro, com a corte em recesso. Na frase mais abusada de um deles, o tribunal está dominado. Essa informação foi publicada hoje pelo jornal O Globo. A avaliação é que a inspeção no Banco Central, determinada pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, é o primeiro passo para o fim da liquidação, que contaria ainda com a simpatia do presidente do Tribunal de Contas, Vital do Rego. O despacho de Jonathan sobre a inspeção deve ser publicado hoje. Os técnicos do tribunal irão ao Banco Central entre amanhã e quarta-feira para compulsar os documentos do Master que não foram disponibilizados na nota técnica enviada ao TCU pelo Banco Central em 30 de dezembro, pois é uma papelada sigilosa e que só pode ser consultada em ambiente seguro na sede do banco. A nota técnica foi resposta do pedido de Jonathan feito em 18 de dezembro para que fossem apresentados os fundamentos da liquidação extrajudicial do banco de Daniel Vorcaro. Apesar da expectativa de aliados de Vorcaro, outra ala do Tribunal de Contas é radicalmente contra a suspensão da liquidação extrajudicial do Master, entre outros fatores, por uma razão cristalina. A liquidação foi consequência de uma crise de liquidez crônica do Master, além das fraudes apuradas pela área de fiscalização do Banco Central. Numa palavra, o banco está quebrado. A turma contra o fim da liquidação já se organiza para um contra-ataque caso, por meio de uma decisão monocrática, Jonathan de Jesus dê novamente vida ao Master durante o recesso. Vai exigir a realização de uma reunião extraordinária do colegiado no recesso para caçar uma eventual liminar.
Todo cuidado é pouco, segundo aqui a publicação do O Globo. O jogo que está sendo jogado é esse, com uma pressão forte pró-Master aparecendo de gabinetes poderosos. Se você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo, peço que deixe o seu comentário. Diga se gostou ou não gostou. E principalmente, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não custa nada e nos ajuda enormemente. Para você basta um clique, mas para nós muito representa. Obrigado. Um exemplo claro dessa distorção surgiu quando José Dirceu foi às redes sociais defender que o Banco Central seja investigado não apenas pelo caso Master, mas também pelo aumento da taxa de juros. Trata-se de mais uma tentativa deliberada de misturar decisões técnicas de política monetária com disputas políticas e ideológicas. É uma postura temerária que fragiliza a credibilidade institucional e corrói a confiança na governança econômica. Quem abre essa caixa de Pandora ou não compreende ou simplesmente não demonstra qualquer preocupação com a forma de fechá-la. Pior ainda, ignora as consequências do que pode escapar de dentro dela quando a autoridade técnica é sacrificada no altar do oportunismo político. Você vai entender agora por que está tendo esse desespero nunca visto antes por parte do sistema para resgatar o Banco Master. Um banco que notoriamente já é de conhecimento geral, fraudou títulos, enganou pessoas, deu calote de bilhões. Eu vou te explicar por que agora. Imagine que você colocou ali nesse banco 10, 20, 30, 100 milhões de reais investidos. Se o banco é fechado pelo Banco Central, no caso do Banco Master, você só pode receber de volta 250 mil, que é o que é garantido pelo FGV. Agora imagine você perder 10 milhões, 100 milhões. O que você estaria disposto a fazer para resgatar esse banco? A gente tem visto ações absurdamente incompatíveis com suas funções, vindas do Dias Toffoli e algumas outras pessoas, como no caso de hoje, um ministro do Tribunal de Contas da União. Um ministro do Tribunal de Contas da União que não tem nada a ver com essa atuação, com esse processo, agora está começando a esboçar uma reação para salvar o Banco Master. Estão tentando anular a liquidação do Banco Master, que foi uma liquidação necessária, o calote era impressionante. Bilhões, gente, acho que foi 50 bilhões até agora pelos cálculos, estão tentando anular, estão tentando devolver, não só soltaram o Vorcaro, agora querem resgatar o Banco Master. Por quê? Porque tem muita gente importante com muito dinheiro ali dentro. Quem fez o pedido foi o ministro Jonathan de Jesus, esse aqui, ó. Esse aqui é o ministro Jonathan de Jesus, ele era um deputado federal, em 2023 o Congresso colocou ele no cargo de ministro vitalício do Tribunal de Contas da União. Vou mostrar para vocês alguns detalhes sobre o Jonathan de Jesus que são relevantes, na minha opinião. BMW, em nome de esposa de ministro do TCU, é apreendida com careca do INSS. Olha quem apareceu no esquema do Banco Master agora. Esse careca tá em todos. Bom, quando foram fazer busca e apreensão na casa do careca, encontraram um carro que é da esposa. Vamos ver se o nome está aqui, ó. Olha-se. Jonathan de Jesus. Um dos carros de luxo apreendidos pela Polícia Federal na garagem da família de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, está em nome de Thales Mendes dos Santos de Jesus, esposa do ministro do Tribunal de Contas, Jonathan de Jesus, o mesmo que agora está tentando salvar o Banco Master. Ministro do TCU compra 816 mil em cavalos e diz que a aquisição é compatível com renda. Veja vídeo. Sabe que ministro? Tá aqui, ó. Jonathan de Jesus. Olha que interessante. Mulher de ministro do TCU é funcionária fantasma da Câmara com salário de 12 mil. Mulher de qual ministro? Jonathan de Jesus. Peraí. Essa mulher ela é funcionária fantasma com salário de 12 mil, mas também ela tem um carro. O que é esse carro aqui? É um Porsche? Eu não entendo de carro, mas deve ser um Porsche esse aqui, né? Que foi encontrado na casa do careca. A situação é tão grave, gente, que nem mesmo a Miriam Leitão está conseguindo passar pano. Ministro do TCU invade de novo o sinal, apesar de não ter respaldo no tribunal. O ministro Jonathan de Jesus, ao determinar uma expensão no Banco Central, avançou de novo o sinal
que são as prerrogativas de um tribunal de contas. Fontes do TCU afirmam que ele gostaria de avançar ainda mais e tentar reverter a decisão do Banco Central de liquidação do Banco Master, mas sabe que não teria apoio dos colegas. E aqui mais uma matéria interessante, que é essa. Ministros do TCU preparam reação a possível liminar de colega a favor do Master. Então, eles já estão prevendo que o Jonathan de Jesus, vai soltar uma liminar aí, tentando restabelecer o Banco Master, algo que o Dias Toffoli esboçou querer fazer, mas depois recuou porque a situação estava insustentável. Agora sobrou para o Jonathan de Jesus fazer isso. E aí os ministros, colegas deles, estão assim, irmão, se você fizer isso, nós vamos ter que reverter. Voltando aqui, o caos e a insegurança no sistema financeiro e bancário que isso geraria no Brasil é imensurável. Aí fica a pergunta, por que o sistema está tão desesperado? Por que essas pessoas estão tão desesperadas a resgatar um banco? Só tem uma explicação, e aqui vai uma especulação. Se você tem milhões e milhões investidos em um banco e você tem o poder de proteger esse banco, você o protegeria? Na verdade, você estaria protegendo o seu dinheiro. Então, quando a gente vê pessoas como Alexandre de Moraes, Viviane Dias Toffoli, Jonathan de Jesus, estão fazendo essas ações em proteção a um banco que, gente, é inequívoco, é indefensável o que esse banco fez, tem alguma coisa estranha. Suspeitas começam a surgir. Por que essas pessoas estariam em plena luz do dia tentando proteger um banco que, sabidamente, cometeu crime e deve sim ser liquidado, já que ele não tinha capacidade de sustentar os títulos que ele estava vendendo? Tá tudo escancarado, o Brasil já sabe, mas não. Vão fazer de tudo para reverter. Isso aí, se eles fizerem isso, isso vai ser um caos no sistema bancário. A insegurança que isso vai gerar para os investidores, é imensurável, tá? Espero que não aconteça. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.